Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Estamos aqui iniciando mais uma live da IPGFé, Igreja Pentecostal Graça e Fé Missão Mundial. Na verdade, é a nossa primeira live, né? Então nós estamos iniciando esse trabalho para alcançar as vossas vidas, que está nos vendo e nos ouvindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está comigo aqui o nosso evangelista Michel, está conosco também o nosso diácono Tairone, onde nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus aos vossos corações. Vamos estar aqui ministrando uma palavra de Deus, onde vai alcançar a sua vida pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu gostaria de abordar aqui um texto onde eu acredito que vai lhe chamar a atenção, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um tema bem polêmico. Por quê? Eu gostaria de dizer que hoje nós estamos, infelizmente, defrontando com muitos falsos profetas que têm anunciado mentiras, enganos na internet sobre que o Evangelho é riqueza, né? E isso tudo tem sido um engano, né? O Evangelho de Deus é simplicidade, é amor, né? Para alcançar aqueles que precisam em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui situados na área especial 2A, conjunto H, lote 3, setor de oficina. Fica aqui do lado da Ômega Troca de Óleo. Nós temos aqui cultos, né, aos domingos, às 19 horas. Nós temos cultos nas quartas-feiras, às 20 horas, que é o estudo da Palavra de Deus. E também temos os cultos às sexta-feira, às 20 horas. E será um prazer te receber, você e sua família, para estar conosco, para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de dar a oportunidade, né, para que tanto o nosso evangelista Michel se apresentar, como também o nosso diácono Tairone. Nosso evangelista Michel primeiro, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos fazendo esse novo projeto do Ministério IPGFé. Nós agradecemos primeiramente ao Senhor e, em segundo lugar, todos vocês que estão assistindo, todos vocês que estão colaborando, todos vocês que estão acreditando nesse novo projeto. É uma nova seara que o Ministério está entrando e eu creio que o Senhor já abençoou. Amém. E assim como nós temos alcançado vidas, tanto nos cultos quanto nos trabalhos feitos fora da igreja, eu creio que nessa seara nós também alcançaremos várias almas. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, já com o Tairone fica com a palavra. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Como já bem disseram aqui, é um novo caminho que estamos trilhando em busca das almas para o campo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E nós hoje vamos começar a ceifar em um outro campo, em uma outra área. Então, desde já eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por nos proporcionar, colocar ao coração do nosso pastor e que possamos ter um bom estudo e possamos ter uma boa colheita no dia de hoje, amém? Um aprendizado, né? Um aprendizado. Nós queremos pedir a ajuda dos irmãos que estarão nos vendo e nos ouvindo. Vai ficar o link no rodapé, né, para que você pudesse se inscrever para estar nos ajudando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nosso intuito aqui, irmãos, não será outro senão alcançar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Nós sabemos que muitas vidas estão perdidas, muitas vidas estão sem direção, muitas vezes estão sendo enganados, né, por falsos profetas. Então, nosso objetivo é esse. Não tem fins lucrativos aqui, não tem essa questão de ficar pedindo Pix para você aí, você mandar dinheiro para Pix aqui. Não existe isso, amém? O nosso objetivo aqui será te acolher, né? E desde já deixo aqui o meu telefone, tá? Se você precisar de um culto no seu lar, tá? Precisar de uma oração, nós estaremos orando pela tua vida em nome do Senhor Jesus. 619-8483-3130. Tanto estarei orando pela sua vida, se você assim quiser, estaremos fazendo um culto também na sua residência em nome de Jesus. Amém? Sem muitas delongas,
nós gostaríamos de entrar no texto que se encontra aqui em João capítulo 1, versículo, eu vou ler do 9 até o 13, para que podemos ter um entendimento melhor do que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Amém? João capítulo 1, versículo 9 em diante diz: ali estava a luz verdadeira, que alumiava todos os homens que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Olha que coisa interessante, irmãos. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, irmãos, estamos aqui dentro de um texto que a única pessoa que pode mudar, iluminar esse mundo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. É claro que aqui nós sabemos que os seus filhos inicial era o povo hebreu. Era o povo que aonde o Senhor fez uma promessa para eles, primeiramente criando eles, e nós sabemos as trajetórias que foi acontecendo, né, desde a época de Adão, de Noé, e assim foi a trajetória. E Deus fez uma promessa para os seus filhos de uma terra que manda leite e mel, né, uma terra prometida, mas muitos não deram valor para ele. E eu digo que até o dia de hoje, os judeus não dão valor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos não acreditam que ele é o Messias, que ele veio para tirar o pecado do mundo. E eles desprezaram o Senhor, né? E isso alcançou quem? Nós, gentios, aonde a misericórdia do Senhor, né, está sobre as nossas vidas. E aqui ele tem esse texto, por quê? Porque aqui nós podemos ver que ele é a luz que pode mudar as nossas vidas. Pois bem, se cada um que está nos ouvindo se encontra em um momento difícil da sua vida em treva, nós temos aqui a presença do Espírito Santo que vai nos ensinar que, se assim nós crermos em nossos corações, né, entregando a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver aqui o impacto da glória do Senhor Jesus Cristo para que nós podemos ser filhos de Deus. Ou seja, não seremos mais, né, uma pessoa qualquer. Nós somos comprados. E com que nós somos comprados, pastor? Pelo sangue do Cordeiro. Eu estou falando daquele que morreu na cruz, mas o terceiro dia ressuscitou. E aquele que foi nas mais profundezas das trevas e tirou a chave de Satanás, amém? Para que ele não pudesse ter poder sobre a morte. E a única pessoa que pode hoje trazer vida e vida em abundância na minha vida, na sua vida e na vida dos meus irmãos é o Senhor Jesus Cristo. Aonde ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui me chama a atenção porque hoje nós podemos ver falas de pessoas que dizem que tem vários caminhos que se chegam a Deus. E eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Eu não consigo enxergar que existem vários caminhos. Na verdade, eu consigo ver, evangelista Michel, que só tem dois caminhos na Bíblia, né? É um caminho que é estreito, que nos leva à salvação, e um caminho largo que nos leva à perdição. Então, eu não vejo vários caminhos e nem várias pessoas aqui para ser nosso intercessor. Eu só vejo um intercessor, onde a Bíblia vai nos relatar, né, lá em Atos dos Apóstolos, que ele é o único, né, que pode interceder por nós. É o único legislador, né,
né? É o único que pode verdadeiramente chegar até o Pai somente através do Senhor Jesus Cristo, né? Então isso me chama muita atenção, Diácono Taylor. E aqui nós temos esse texto que nós podemos falar muito bem sobre ele, mas de antemão aqui eu deixo um versículo que é quem está nos lendo e nos ouvindo, que a Bíblia vai dizer que em Malaquias 3,18, então veria a diferença entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Mas muitas pessoas estão dizendo que tem Jesus, mas no momento de ter um caráter cristão, uma identidade cristã, de estrear com o Senhor Jesus, aí muda um pouco o cenário. Essa pessoa meio que não está com a luz, está meio que nas trevas, porque não existe meio termos, né? E nós vamos ver aqui, eu quero depois aqui passar com os irmãos, dentro de uma passagem que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 6, mas perante isso daqui, Diácono Tairone, o que você me dá de parecer aqui para nós podermos levar ao coração dos irmãos? Partindo do princípio da palavra que nós lemos, que foi João capítulo 1, versículo 11, Sim. a gente vê que João está revelando um princípio que é muito antes da criação do povo de Israel. E esse princípio espiritual, ele atravessa toda a Bíblia. Esse princípio de eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, ele começa lá em Gênesis capítulo 2, quando Adão rejeita Cristo. Exatamente. Então, a gente vê que Adão, o primeiro homem formado, ele já tem essa rejeição, ele já tem essa rejeição. E a rejeição é pelo quê? Pela palavra. Porque Deus havia dado uma ordem. Exatamente. Deus havia dado uma ordem. Quebrou uma obediência, né? Quebrou uma palavra de obediência. Ele quebrou uma palavra de obediência. E a partir desse momento que ele quebra essa palavra de obediência, todo o fruto que Adão dá, a gente vai ver isso depois na história de Caim, Sim. vem quebrando. Porque essa rejeição não é a rejeição da pessoa de Cristo, não. Essa rejeição ela não começou na cruz do Calvário. Essa rejeição ela começa lá no princípio. E a gente vai ver que o próprio povo judeu, evangelista Michel, eles esperavam por esse Cristo. Eles esperavam por esse Cristo e muitos até acreditavam que ele podia ser o Cristo. Só que quando a palavra de Cristo começou a confrontar o coração do povo, o povo começou a rejeitar. Então a gente vê que aí vem aqui João falando também, no versículo 12, mas todos quanto o receberam. E aqui é algo tremendo, porque Cristo não faz acepção de pessoas. Nunca fez. Cristo, pastor, ele vem realmente para todos. Porque a Bíblia não vai dizer mais uma parte, mais um terço. Não, a Bíblia vai dizer mais todos. Exatamente. Todos quanto receberam, os deu. Cristo, quando a gente recebe a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, ele nos dá o direito de sermos chamados de filhos. Então podemos dizer aqui que não existe raça, nem cor, né? Nem distinção de pessoas. Deus ama todos. Ama todos. O amor de Deus ele é tão extraordinário que nós podemos ver em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. E ele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele não faz acepção de pessoas. Isso aí não tem essa questão. Eu vou além, não faz nem distinção de pecado. Também. Porque tem gente que vai falar que o meu pecado é grande demais, que Cristo não possa perdoar. E é onde muitos estão sendo aprisionados com esse intuito de que o meu pecado vai contaminar Jesus. O meu pecado vai tirar o brilho de Jesus. Não. Cristo, ele pagou o preço igual para todo mundo. O sangue derramado na cruz, ele apaga toda transgressão, todo pecado, lança no mar do esquecimento. Aí nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, como foi falado no versículo 12. Exatamente. Eu gosto muito desse versículo 12, porque já conversei com outros irmãos, porque eu falei, verdadeiramente, você é filho de Deus? Você tem esse entendimento do que é ser filho de Deus?
Porque muitos falam da boca para fora. Eu sirvo a Deus. Muitos usam, né, até instrumentos aí para falar, ou deixam, né, a Bíblia aberta em vários lugares da casa, em salmos, né, para ter como amparo que é filho de Deus. Mas quando nós entendemos o que é ser filho de Deus, nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos o nosso pecado e começamos a nos transformar de dentro para fora. Aí os filhos verdadeiramente de Deus têm que confessar, têm que largar o pecado, têm que mudar de atitude, têm que mudar o caráter, têm que mudar o pensar, têm que mudar várias vertentes que compõem o ser humano para aí sim tornar filho de Deus. O primeiro passo sempre vai ser o arrependimento. O primeiro passo é sempre reconhecer que você foi pecador e mediante Cristo Jesus você alcança o patamar de filho de Deus. Herdeiro e co-herdeiro de Cristo. É verdade, é verdade. A Bíblia vai dizer que aquele que vinha ao Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma nos lançará fora. Quando nós cremos que verdadeiramente o Senhor que pagou aquele preço na cruz, automaticamente ele está, né, nos lavando, nos purificando. E há um versículo que diz que o Senhor, olha só que coisa interessante, ele não veio para os que estão são, mas sim para os que estão doentes. Para os que eles estão são, por quê? Porque o são não precisa de remédio. Ele veio para aqueles que precisam, ou seja, aqueles que precisam do Senhor. E eu sei que muitas vezes está difícil, porque a pessoa fica preso em algum vício, né? Em um ato que muitas vezes a pessoa não consegue, entre aspas, ser liberta. Mas eu preciso te dizer que eu tenho uma palavra muito extraordinária para a tua vida, que a Bíblia diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é necessário você se entregar ao Senhor. Se eu fosse começar aqui a abrir um leque dentro da palavra de Deus, nós poderíamos falar de várias pessoas, como Maria Madalena, que tinha 7 demônios, onde o Senhor expulsou, e ela passou a ser uma seguidora do Senhor, né? Podemos ver também aquele endemoniado de Gadara, né? Aquele endemoniado de Gadara é algo tão extraordinário que quando o Senhor liberta ele, a visão dele era seguir Jesus, né? Ele imediatamente queria seguir Jesus, mas ele falou, não, vai para os seus e anuncia o que o Senhor fez sobre a tua vida, né? Então, há muitos homens de Deus aqui, né? Ou seja, muitos personagens que viram que aos olhos humanos era perdição. Mas a misericórdia do Senhor alcançou de forma tão extraordinária, né, que essa pessoa se transformou a sua vida. Então, eu não sei como, porque assim, hoje nós temos a mania de falar que nós somos filhos. Há uma diferença, irmãos, quando nós não confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, a Bíblia vai dizer isso bem claro, que nós não somos filhos. Amém? Nós, inicialmente, somos talvez uma criatura, um projeto que Deus criou para que você pudesse ser alguém. Mas aí quando você faz essa confissão, né, aí você começa a andar perante o Senhor. Agora existem 2 atos aqui. Existe o filho que obedece e o filho desobediente, né? Aqueles que andam segundo a luz e aqueles que andam, infelizmente, segundo as trevas. E onde eu queria deixar aqui, mas vou dar aqui a oportunidade ainda para o Diácono Tairone, para implementar aqui, que eu quero falar com os irmãos aqui, porque nós não temos meio termos, ou nós bebemos da fonte que se jorra água doce, né? Ou se bebe da água que é amarga. Não existem 2 caminhos para nós, né? Tiago vai deixar isso bem claro. Ou bebemos da água, né, que é doce, ou bebemos da água, porque no nossas bocas não pode sair ao mesmo tempo a amarga, né? Não tem como. Então a gente tem que analisar isso, né? É incrível de se pensar que quando, ainda no versículo 11, João fala, né? Ele veio para os seus e os seus não quiseram, e Paulo vem relatando isso em Romanos 11, né? Que é interessante de se pensar, porque muitos judeus não acreditam em Jesus até o dia de hoje. Sim. Né? Mas aí Paulo vem e diz assim, indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí quando eles pensaram assim, mas nós somos judeus, mas de forma nenhuma. Paulo vem falando justamente sobre isso. Por quê? Porque quando Cristo
foi crucificado, morreu e ressuscitou e ficou durante 40 dias aqui na terra, foi tão difícil a aceitação do povo judeu. Mas por que foi tão difícil? E aqui é importante a gente frisar isso. É porque eles queriam um governador. Eles queriam um Cristo governador. Um rei. Eles queriam um rei. Tanto que quando, é interessante de se pensar que quando Pilatos manda escrever na plaquinha em cima da cruz, rei dos judeus, os judeus vêm e dizem assim, não escreve isso não. É o que ele está dizendo. Só que se a gente for olhar na escritura, evangelista Michel, pastor, Jesus alguma vez disse que era rei dos judeus? Não. Ele é só replica se tu diz. Né? Ele não falou, mas tu diz. Né? E é interessante, porque daí depois a gente entra no livro de Atos dos Apóstolos e a gente vai ver um camarada que a gente gosta muito, Michel, que é Estevão, pregando. Sim. E Estevão, ele prega justamente sobre para quem que Jesus veio primeiramente, e depois isso vai ser revelado em Apocalipse 3:20, o versículo que tu mais gosta da Bíblia. Exato. E todo mundo conhece. E isso vai ser revelado. E depois Paulo vem em Romanos 12 e fala que nós, os gentios, fomos ramos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos filhos adotivos. Eu costumo falar que Deus tem 5 paternidades, né? Israel é filho por eleição, os anjos por geração. E quando chega na nossa, nós somos filhos por adoção. Foi necessário que eles rejeitassem a Cristo para que nós viéssemos a ser enxertados na videira verdadeira. João 15. Então o que eu falo para vocês tirem das suas mentes e do seu coração esse negócio de que o meu pecado é muito grande para que Deus não me aceite. Tirem das suas bocas e do seu coração, não, eu sou a igreja, mas eu não preciso estar na igreja. Tirem do vosso coração, eu tenho Jesus, mas até que ponto? Se Jesus hoje pedisse para você abandonar aquilo que você mais ama fazer, você abandonaria por amor a Cristo? Porque ele abandonou o céu e veio pagar o escrito da dívida, como Gálatas 4 fala. O escrito da dívida ele pagou. A dívida que era para mim pagar, que era para você pagar, Cristo pagou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, tirem dos vossos pensamentos que eu tenho muito pecado, porque nenhum pecado é suficiente. Porque Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é interessante porque também gosto muito de João 15, porque se você ler a descrição ali da videira verdadeira, e dá uma ênfase grande no galho, naquele galho seco, dá ênfase em cima disso. E o galho, ele sendo seco, vamos fazer uma analogia, né? O galho sendo seco, você não consegue distinguir da onde que é aquele galho. Você não consegue distinguir de que árvore é aquele galho, de onde que veio aquele galho. E assim somos nós. Estamos nas trevas, ninguém consegue enxergar a gente ali. Quem está na treva, todo mundo é igual. No escuro não tem preto, branco, gordo, magro, alto, baixo. Não tem. No escuro não tem. Todo mundo é igual. Só que Cristo ele não nos chamou para nos trazer para as trevas. Cristo nos chamou para nos trazer para a luz. E quando nós somos trazidos das trevas para a luz, Romanos 5:20, aí nós começamos a entender que verdadeiramente nós somos a imagem e semelhança de Cristo e não das trevas. Aí o galho que era seco e não tinha forma, ninguém sabia de onde que vinha, ninguém sabia de onde que era, começa a tornar a ter vida quando ele é enxertado em Cristo. Aí quando ele é enxertado na videira verdadeira, aí sim os nutrientes de Cristo, né, tudo aquilo que Cristo absorve e começa a enxertar na videira verdadeira, no galho, para que ele venha crescer. Depois que ele cresce, ele vem amadurecer. Quando ele amadurece, ele começa a dar frutos. E quando ele começa a dar frutos, aí a Bíblia diz que Jesus vem e poda.
para que ele venha dar Mais frutos. Ou seja, nós estamos na presença do Senhor, nós temos que gerar esses frutos. O galho que era seco, ele começa a ter vida. Os nutrientes que Cristo deixou para nós nos dias de hoje está aqui em cima dessa mesa, a palavra dele. É os nutrientes do Senhor. Se você está anêmico espiritualmente, se você não tem força espiritualmente, se você não consegue sair da sua casa, se você acredita em várias doutrinas de homens, né, você está anêmico espiritualmente. E se você estiver anêmico espiritualmente, corre-se o risco daquele grande dia chegar e Cristo olhar para você e falar assim: olha, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. É forte, hein? É forte. A gente tem uma luta aqui na Terra. Exatamente. É uma dificuldade do seu dia a dia. Ainda, você imagine só, você ainda ficar com uma grande tribulação aqui, né? Ou ser rejeitado pelo próprio Deus. Né? O que eu gosto de dizer aqui é o seguinte: o texto que nós lemos aqui, irmãos, há uma palavra de uma transição da lei para a graça. Tá? Aqui onde Jesus entra demonstrando a sua graça. Né? Nós, até aqui para trás, nós estávamos vivendo debaixo de uma lei. Olho por olho, dente por dente. Né? Todos aqueles 613 mandamentos que nós tínhamos lá atrás, ele era para ser colocado em prática. Os 10 mandamentos, né? Que também era para ser colocado em prática, ou seja, 613 leis e os 10 mandamentos que era para ser colocado em prática. Só que as pessoas não conseguiram viver isso. Aí Jesus fala assim: olha, eu preciso mudar para que as pessoas possam entender. Então Jesus vem, né, trazendo essa bondade, essa misericórdia, né, não veio nos condenar, ele veio nos libertar, né, e ele faz essa transmissão da lei para a graça, aonde ele mostra a sua misericórdia para alcançar a minha vida e sua vida. Talvez você que está nos vendo aí, nos ouvindo, tipo assim, falar: para mim não tem mais jeito, a minha vida está perdida, eu já fiz coisas que, né, meu pecado não vai ser perdoado. Deixa eu dizer algo para mim e para você. Você está ouvindo uma pessoa que o Senhor tirou das profundezas das trevas, né? Eu acredito também que todos nós tivemos passados horrendos, ou seja, passados escuros, coisas que na verdade, assim, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas houve uma coisa, a gente tomou uma decisão, né, de reconhecer que somos pecadores e que precisamos viver na luz. Sim. Que precisamos entregar a nossa vida para viver na luz. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não existe coisa melhor para mim e para você, irmãos, de reconhecermos aqui e passarmos a ser filho de Deus, irmão. Né? Passarmos a ser filho do Deus Altíssimo, sermos protegidos e guardados pelo Deus vivo e poderoso. Tem coisa melhor de você ser guardado pelo Deus vivo e poderoso? Aonde a Bíblia diz que 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido? Mas é necessário, nós estamos no Salmo 37, né, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará pela tua vida. Nós precisamos entregar, irmãos, a nossa vida ao Senhor. Precisamos dar alguns passos, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. O que eu preciso aqui tentar levar aos seus corações é algo assim que o inimigo tem colocado, sabe, o famoso fermento no meio das pessoas, no meio das igrejas. Existe hoje, Paulo já dizia lá em 1 Timóteo, que nos últimos tempos haveriam homens, tá, doutores aos seus próprios olhos, tá, amantes de si próprio, não teriam mais aquela capacidade de ser filhos para obedecer à exortação do Pai. E muitos se transformaram em doutor, porque não recebem mais a exortação, andam segundo a vontade carnal e não segundo a vontade espiritual. Né? E acabam trazendo doutrinas. Olha, você não precisa congregar. Olha, você não precisa isso, você não precisa aquilo outro. Olha, você está salvo. Eu preciso dizer algo para todos. Se você é uma pessoa que entende que é salvo, a Bíblia diz assim: os salvos é aquele que reflete as obras do Senhor. Você não será salvo pelas obras, mas aquele que verdadeiramente é salvo reflete o quê? As obras do Senhor. E as obras do Senhor é ser o quê?
imitador de Jesus Cristo. Aquele que te libertou, aquele que te aceitou. Entenda uma coisa, a Bíblia deixa isso bem claro aqui em João capítulo 16, 15, né? Ou 15, 16, que não foi você que aceitou Jesus, foi ele que te aceitou. Né? Essa conversa aqui, eu aceito Jesus, não, é ele que te aceitou. Ele entra aqui com a sua bondade, sua misericórdia, te resgata, né, das trevas, e hoje nós podemos ser filhos, né? E não nessa questão de ser os filhos das trevas, mas filhos da luz. Poderemos até mesmo receber essa profecia sobre as nossas vidas, se não me falha a minha memória, primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos, né, a geração eleita, né, povo de propriedade exclusiva do Senhor, tirado das trevas. Olha só que coisa linda, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos falando aqui que ele é a luz do mundo, amém? E se ele é a luz do mundo, nós temos que andar na luz. Permita eu te dizer algo em nome do Senhor Jesus, irmão, porque assim, se vós sois filhos, se vós verdadeiramente tem a presença do Senhor, não existe sociedade sobre ti entre luz e treva. E eu quero ler para vocês aqui um versículo, né, para ficar aqui dentro gravado, que se encontra aqui em 2 aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. 2 aos Coríntios, irmãos, capítulo de número 6. Essa repreensão, ela foi para a igreja de Coríntios, tá? A igreja que tinha os 9 dons, e ela foi repreendida. Por quê? Apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não existe ter sociedade entre luz e trevas. Ou seja, se eu digo que sou filho de Deus, que fui resgatado pela luz, evangelista Michel, transformado, né? Eu não frutifico, eu só fico dentro da minha casa, né? Não congrego, não tenho fruto nenhum, não ganho almas para o reino de Deus, né? Aonde tem a presença do Espírito Santo na nossa vida? Se nós somos resgatados e temos a luz, tem fruto, não é? Então, fui resgatado, hoje o Senhor veio para nós pela sua infinita misericórdia, porque não era para alcançar nós, era para alcançar somente os filhos, né? Mas assim o Senhor abre um leque para alcançar os gentios, alcançar a humanidade, alcançado a cada um de nós, e trazemos agora para a nossa vida. Como posso eu ter sociedade entre as trevas, né, e a luz? Não tem como. Né? Embora deixe bem claro que Romanos capítulo 3, se não me falha o versículo 15, não há um justo sequer sobre a face da terra. Não há um sequer que se faça ao bem. Olha, não existe, mas existe um reconhecimento. Não é? Eu vou ler aqui, para que possa ficar gravado, vai dizer assim, ó, 2 aos Coríntios capítulo 6, eu vou ler do 12 em diante. Mas não estáis estreitados com nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Primeira coisa, irmão, olha aqui. A pessoa ela não está estreitada nas coisas do reino. Ela está estreitada na sua vontade. O que acontece hoje na igreja, irmão? A pessoa diz que vai vir para Jesus porque está com uma situação difícil no casamento. E quero te dizer, Jesus restaura casamento. Amém. Amém? Glória a Deus. Tá? A pessoa muitas vezes está preso nos vícios da droga e diz, olha, eu vou para a igreja para Deus me libertar. Deus liberta. E ele é especialista em transformar a vida do homem. Há muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou para a igreja porque eu vou mudar minha vida financeira. Existem 2 fatores aqui que eu preciso te alertar. Nosso Senhor Jesus, ele é dono do ouro e da prata. Mas o intuito de um homem e de uma mulher vir para a casa de Deus não é para possuir os bens dessa terra. É para que seja rico pela graça e misericórdia e bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira coisa que nós podemos entender, nada que engrandeça nós, mas que engrandeça o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é nossas vontades, nossos afetos, a nossa concupiscência carnal, mas tudo aquilo que alcança a misericórdia e graça do Senhor Jesus. Não é isso? Então, olha aqui agora o versículo de número 13. Ora, em recompensa disso, falo como aos filhos. Fala com quem? Com os filhos. Não está falando com aquele que não, está falando com os filhos. Aqueles que nós lemos lá no início, que Deus estava falando com quem? Com seus
iniciamos aqui. Aí vai dizer assim, dilatai-vos também vós, não vos prendai-vos a julgo desigual, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Será que esse versículo não podia ir lá para o Apocalipse? Lá no capítulo 22, no versículo 11 diante. Sim. Quem é justo, Sim. continua sendo justo. Quem é imundo, continua sendo imundo. Não é isso? Ou seja, isso aqui é Está bom. limpo, limpo-se mais. Quem é limpo, se limpa-se mais. Né? Então, é necessário nós estarmos na presença do Senhor para podermos ser limpos pela presença do Senhor. E que comunhão tem a luz com as trevas? Como nós falamos lá na frente? Lá em João capítulo 1, se ele é a luz e veio, né, e pediu para que nós pudéssemos, olha só que coisa linda, ele diz que nós somos a luz e o sal. Então, ou seja, um homem de Deus ele tem que ter a luz do Espírito Santo, né, para iluminar, porque senão as nossas candeias são apagadas, né? Então é necessário sermos luz, irmão, e não ter treva em nós, e nem andar junto às trevas. Hoje as pessoas estão se contaminando. As pessoas hoje, existia um ditado da minha mamãe, que ela falava assim, o carro acende uma vela para o diabo e outra para Deus. Né? E geralmente as pessoas estão tipo assim, aquilo que me beneficia, eu quero. Mas não tem sociedade aqui. Ou nós somos de Jesus, ou nós somos do mundo. Olha a palavra que Jesus fala para Deus, lá em João capítulo 17, versículo 16. Ele diz, olha, Senhor, não me peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mundo. O que Jesus estava ali fazendo uma oração intercessória para os seus discípulos? Para que eles não pudessem ser contaminados com o mundo. Porque o mundo se transformou treva, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem sociedade com essas trevas. A sua sociedade é com Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E Ele quer que você seja luz em nome do Senhor Jesus. Não deixe o inimigo, né, te contaminar, fazer coisas que, na verdade, você aí, né, perca o caminho na presença do Senhor. Leio esse aqui e passo a oportunidade aqui. E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que conceito tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitai, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, oh glória, e eles serão o meu povo. O que você me diz, Jaco Tairão? É incrível de se pensar nisso que o senhor estava falando agora, que eu só estou com Jesus até onde me convém. João capítulo de número 5 e versículo de número 39, Jesus está falando com os fariseus aqui. E olha que palavra forte que Jesus usa aqui no versículo de número 39, ele olha para os fariseus e diz assim, ó, vós examinais criteriosamente as escrituras, porque julgais nela ter a vida, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Jesus está fazendo uma repreensão forte aqui, porque os fariseus, eles liam a palavra muito mais do que nós. Sim. Eles oravam muito mais do que nós. Eles eram eram doutores das escrituras. E em cima disso que o Senhor falou, sobre eu estou com Jesus até onde me convém, eu me lembro de Oséias. Porque Oséias, ele é chamado, e quando Deus chama Oséias, ele diz assim, ó, porque vingarei o sangue da casa de Jezreel. E o que Deus está falando com Oséias aqui? Jezreel foi um guerreiro levantado por Deus para acabar com a idolatria. Porque era muito forte a idolatria no reino do norte, no reino de Samaria. E Jezreel vai lá e ele é o responsável pela morte de Jezabel. Ele vai limpando, até que o reino cai na mão dele. E quando o reino cai na mão dele, evangelista Michel, o que acontece? Ele olha para os altares de Baal que estavam no Monte Hermon e o que acontece? Aí ele pensa na cabeça dele tudo aquilo que hoje nós pensamos.
Ele olha para aqueles altares e diz assim, pois é, o povo vem aqui, o povo adora, o povo não sobe para Jerusalém, o povo não vai para Judá. Se eu derrubar esses altares aqui, o povo vai parar de vir aqui e vai para lá. E aí, fortalecendo lá, vai me tirar daqui. Vai me enfraquecer aqui. Até que ponto? E agora é a pergunta chave que eu tenho me feito todos os dias. Até que ponto eu estou disposto a me esvaziar para servir por amor a Cristo? Isso é forte demais para quem está nos acompanhando, porque nós dizemos que temos a Cristo. Nós falamos, não, eu tenho Jesus. Mas você tem Jesus, nós temos Jesus até que ponto? Até o ponto em que, enquanto nós dois estamos ganhando, está tudo bem? Ou a partir do momento em que a glória é só dele, aí já não me serve mais? O que você me diz, evangelista? É interessante porque esse negócio de eu estou com Cristo até onde me convém, era o que os fariseus estavam vivendo. Tinham conhecimento das Escrituras. Só que quando Jesus vem para falar, não, mas você tem que ver, você não tem que só conhecer, você não tem que só ler, você tem que colocar em prática aquilo que está escrito aí. Aí é onde começou a tocar no profundo. Aí é onde entra no só me convém. Aí eu venho no versículo a qual foi lido aqui anteriormente, no versículo 12, estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O que é o afeto? O nosso sentimento. E o que a nossa isso, justamente isso. E muitos vão ler até o dia de hoje. Ler até onde convém. Ler aonde eu estou ganhando com confortável. Cristo. Aí nós podemos ir lá para Pedro. Pedro negou Cristo. Judas negou a Cristo. Judas negou, estava com Cristo. Negou como traiu, né? Sim, negou em todas as áreas. Todas as esferas, né? Isso, ele negou, porque até ele tinha esse raciocínio. Jesus veio para livrar a gente dos romanos. Eu esperava em Jesus que ele vinha quebrar tudo, lançar fora mesmo. Eu estava com essa imagem de Jesus, só que esse Jesus está chegando aí com amor, com misericórdia, está igual o mesmo pensamento de Jonas. Eu acho que eles só viram o Jesus que eles queriam quando Jesus entra no templo e derruba as mesas. Pega o chicote. Aquela vontade. Aí é Hosana ao filho de Davi. Né? Era isso que eles estavam esperando de Cristo. Essa fala é quando ele está entrando, né, em Jerusalém, montado no jumentinho. Sim. E ele joga os ramos, né, e suas vestes no meio do caminho. E eles começam a gritar, Hosana. Não, depois que ele derruba tudo, que ele quebra tudo, literalmente, as crianças, pela boca das crianças é reconhecido. É dentro de Lucas 21, é isso? Mateus capítulo 23. Também, né? Vamos ver aqui essa... Mas aqui a gente está só mesmo... Mas o interessante é o que... A partir do 37. 23, 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que estão enviados, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum, me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E depois as criancinhas vai vir, acho que é em Lucas aí. Mas esse texto já esclarece tudo que a gente está abordando aqui. Porque o pessoal está vivendo até onde vai o afeto dele, até onde vai o sentimento dele, até onde está agradando. Enquanto eu estou rindo, eu estou com Cristo. Mas quando Jesus fala assim, eu quero a transformação. É Lucas 19, né, que Lucas 19? vai falar sobre a entrada triunfal. Lucas, no caso de 19, 45, vai falar sobre a purificação do templo, né? E a entrada triunfal que se inicia no 28, né? Que aqui o Senhor está fazendo essa repreensão. E no 44 ele diz, derribarei a ti e teus filhos que de entre a ti
estivesse e tal. Mas um pouco antes ele vai falar sobre as crianças, né? É a entrada triunfal. Começa no 28. Começa exatamente no 28, né? E aí no 45 ele já vai falar sobre a destruição do templo. E essa destruição do templo se encaixa dentro do que nós estamos falando. Que por quê? É simples. As pessoas tinham mais a confiança no templo físico, Sim. né? E não estavam entendendo que Deus nos queria fazer o templo móvel. Ou com outras palavras, habitar sobre nós o teu Espírito, né? É por isso que quando Jesus morre, há aquele terremoto, né? O véu se rasga de cima a baixo. Para quê? Para que hoje você tivesse o livre acesso ao próprio Deus vivo e poderoso, né? Para que você pudesse chegar diretamente ao Senhor, para que você pudesse ser criado como rei e sacerdote, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Deus te deu essa graça de você ter esse livre acesso, sendo que através do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus precisa habitar onde? No templo. Quem é o templo? Somos nós. Quem é a luz agora? É o Senhor Jesus? Ele é no céu. Quem é aqui na terra? Somos nós. Porque ele transfere essa missão, né, para as nossas vidas, né? Então, aqui nós acreditamos numa coisa. Quando Deus ele quer purificar e deixamos, né, algumas pessoas alcançaram, outras não, né? Eu não sei aonde você se encaixa aqui. Eu preciso tentar abrir os seus olhos aqui, sabe por quê? Porque quando Jesus estava para ser crucificado, a Bíblia diz que uma multidão o seguia, sim ou não? Sim. E uma multidão foram curadas, sim ou não? Sim. A Bíblia vai dizer aqui em João capítulo 21 que se fosse escrito todos os milagres e os feitos do Senhor, não caberia sobre as bibliotecas, sobre a face da terra. Você imagina o tanto que de misericórdia e graça que o Senhor usou. Amém? Mas quando Jesus estava indo para o Gólgota, houve uma questão que me chama a atenção demais. O que é? A multidão, primeira que antes de ir para lá, a mesma multidão que foi curada, que viu os milagres, que viu o poder de Deus, que viu a luz do Senhor, que viu ser muitas pessoas curadas, solta Barrabás e crucifica o Senhor. Trazendo hoje para a sua vida, será que você não está como aquela multidão? Muitas das vezes crucificando Jesus novamente pelos seus pecados, né? Pela sua forma de viver, adorando outros deuses, né? Adorando outros deuses e não adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é necessário um reconhecimento. Ele é a luz. E nós precisamos aqui te convidar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos aqui, em nome de Jesus, fazer um convite especial para a tua vida, né? Que você possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração, tá? Para que o Espírito Santo possa fazer morada, né? Não tenha medo de enfrentar, né? Tenha verdadeiramente o temor e o tremor. Olha, eu acho tremendo Provérbios 1,7, que diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O pior é a parte D, né? Que diz assim: loucos são os que desviam dele. E muitos têm desviado do Senhor. Você que é desviado, você que afastou aí da presença do Senhor, você que se parece como um filho pródigo, que a Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 15, volta para a casa do Pai. Volta hoje em nome do Senhor Jesus. Volte para a luz. Volte para a presença daquele que pode mudar a sua história. Quem sabe você está aí tentando, né, comer essas bolotinhas. que aí, talvez, aí, na verdade, comendo uma lavagem nesse mundo. Né? Porque quem não é de Deus, irmãos, infelizmente está comendo o que não presta lá no mundo. Né? Então, ou seja, você só pode comer um alimento sólido, verdadeiro, né, quando você está na presença do Senhor. Volte para a presença do Pai. Amém? Ele nunca vai te condenar, tá? Ele sempre vai ter uma palavra de consolo para a sua vida, ele sempre vai ter uma palavra para te levantar. É claro que não adianta a gente fugir disso, que toda consequência, né, toda ação existe uma reação e haverá uma consequência do seu pecado que foi cometido, mas Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está te chamando como filho. Vem, filho.
Vem, filho, Glória a Deus. vem se entregar ao Senhor, venha se entregar ao caminho do Senhor, venha se deleitar na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu não te ofereço aqui de forma nenhuma poder aquisitivo, riqueza, sabe, fama, não, porque a Bíblia não te dá isso. A Bíblia vai te dar a primeira coisa sobre a tua vida, o direito de ser salvo pela misericórdia e graça do Senhor, onde muitas igrejas estão pregando que se você não for uma pessoa de sociedade, de poder aquisitivo bom, você não é de Deus. Isso é mentira, são pregadores de falsos profetas. Você precisa ser rico, sabe de quê? Da graça de Deus, sabendo que quando você morrer, você tem um caminho para onde você vai, aonde o ouro e a prata não vai comprar, somente através da sua obediência e através de você ser luz. Então nós deixamos esse convite para a sua vida, queremos aqui se dispor em abraçar a você que está passando por esse período, de uma situação, e eu sei que já aconteceu na sua vida. Você olhou para o homem, você olhou para a igreja, não foi? Você olhou para os obreiros dentro da igreja, você olhou para o erro do pastor, você olhou... Ei. A Bíblia diz: olhai somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Esse nunca vai te decepcionar. E eu preciso te dizer algo para a sua vida. Encerra aqui, mas essa passagem eu preciso deixar aqui, Tiago Michel. Vamos deixar? Vamos deixar. Romanos 6, versículo de número 16. Por que eu preciso deixar essa passagem nos nossos corações? Daquilo que você é servo, esse é o seu Senhor. E muitas pessoas colocaram o mundo como seu servo. E nós precisamos colocar as coisas do Senhor na frente, para que podemos, em nome de Jesus, viver uma vida em santificação. Romanos capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler aqui, ou se os irmãos já achei, já peguei em cima. Não, olha só. Não sabeis vós que a quem vos apresentai-vos por servo, para que lhe obedeça, sois servos daquele a quem obedece? Ou o pecado para a morte, ou, aleluia, olha só, ou a obediência para a justiça. E essa justiça, meu amigo, é somente do nosso Senhor. Amém? Então, de quem você é servo? Da obediência ou da desobediência? Amém? Fique no seu coração essa palavra, aonde nós estamos aqui ministrando. Amém? Queremos aqui fazer um convite para você, todo especial. Tá? Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo da palavra. Amém? Nós teremos o estudo da palavra e nós estamos estudando aqui sobre a Trindade. Amém? Nós anteriormente estudamos sobre a tricotomia, corpo e alma e espírito, e agora nós estamos estudando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você possa ter o conhecimento. Venha estudar conosco amanhã às 20 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sexta-feira nós estamos aqui com a campanha das portas abertas, amém? Simbolicamente, porque assim, as portas, bem claro, João capítulo 10, versículo 9, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta das nossas vidas. E domingo nós temos o culto da família, que se inicia às 19 horas. Você é nosso convidado todo especial. Nós estamos aqui situados na área especial 2A, conjunto H, lote 3, setor de oficina. Ficamos aqui do lado aqui da Ômega Troca de Óleo e também da Pirelli Pneu aqui, também que é bem próximo aqui, e é uma forma de você acertar aí. Se você quiser também, pode nos acessar aí. Meu telefone é 619-8483-3130. Eu vou deixar os meninos também dar os telefones deles, para que eles possam estar também orando por você. E talvez, se eu não atender o seu telefone, eles vão estar atendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou deixar aqui para o nosso evangelista Michel, em nome do Senhor Jesus, depois do nosso Diário Tarão. Então, irmãos, foi falado no início. Vamos deixar também o link, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube. Aí abaixo nós vamos disponibilizar. Eu creio que o que foi falado aqui foi algo sobrenatural e tenho certeza que foi uma vitamina para aqueles que estavam precisando de uma palavra.
nós não nos limitamos somente ali em João capítulo 1, mas sim conseguimos, né, dar uma passeada, uma leve passeada ali sobre a Bíblia. E eu creio que cada palavra, ela trouxe para dentro de nós algo para que nós venhamos refletir. Então já foi falado, e eu quero deixar aqui o meu telefone também. As portas do Ministério PGFé sempre estarão abertas. Não se sinta envergonhado. Se não quiser vir, me manda mensagem, não tem como vir. Nós daremos um jeito. O importante, buscar um transporte aí para te ajudar. Nós vamos, até onde estiver no nosso alcance, nós vamos nos movimentar para que você venha se fazer presente juntamente conosco neste lugar. Tem palavra, tem louvores, tem orações. Nós temos tudo aquilo que o Filho de Deus precisa. O que João fala. Os filhos de Deus, ele precisa de vitaminas. Ele precisa de algo para que ele venha continuar a sua caminhada. Então, vou deixar meu número 961-99946-5916. Evangelista Michel. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Posso demorar a responder, mas eu sempre vou responder. Amém, irmãos? E aqui já passo a palavra para o diácono Tailane. Para finalizar, quero deixar ao nosso coração e me apoderar do que está escrito em Hebreus 3:15, que vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus Cristo. A voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração. Forte. Porque o maior perigo não é rejeitar a Cristo abertamente, mas o maior perigo é acostumar-se à sua voz e não obedecer mais. Então, que fique essa palavra para o meu e para o seu coração essa noite. Se hoje, você que está aí do outro lado, você ouviu a voz do Espírito Santo falando com você, não hesite, nos procure. Nosso pastor já deixou o número de telefone, nosso evangelista já deixou o número de telefone. Vou estar deixando o meu número de telefone também, é 619-9456-1361. Você pode estar chamando a gente vai orar por você. A gente, como o evangelista falou, vamos fazer tudo que está dentro do nosso alcance para te trazer não só para casa, mas para a presença de Deus. E aqui eu quero saudar a todos com uma boa noite e deixar-vos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isaías 49:15 diz: pode uma mãe abandonar o teu filho? Todavia, se essa abandonar, eu, o Senhor, o acolherei. Sabe que Jesus te ama e nós também te amamos em nome de Jesus. Deixa nós orarmos. Pai, graças te damos, Deus querido, por esse período que passamos aqui, levando a tua palavra ao coração daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, Pai. Eu não sei a situação do meu irmão, eu não sei se ele está passando por uma crise no seu ministério, na sua vida, Pai querido, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto e também o Deus de longe. Eu não sei se essa pessoa está com uma enfermidade, Senhor, seja ela espiritual ou física, mas sei que o Senhor sara, o Senhor cura. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Eu quero profetizar que aonde haver a enfermidade sobre a vida desse homem e dessa mulher, ele seja curado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Também lhe peço, Senhor, se essa pessoa estiver passando por uma crise no seu matrimônio, Senhor, restaura, Pai. Restaura, Senhor Deus, a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, Pai, que tem dado talvez aí dor de cabeça para o pai, para a mãe. Senhor, liberta, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus querido e amado, lançamos uma palavra de bênção, de vitória na vida de todos, Pai, que nos ouviram. Senhor, que a bênção do Senhor repouse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti. Levanta seu rosto sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus.